Quero, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que estão aqui nos visitando pela primeira, segunda vez. Quero dizer que é uma alegria tê-los aqui conosco, sintam-se muito à vontade no nosso meio. Bom, se você já está aqui com a gente, né, já caminha com a Igreja do Redentor, sabe que nós estamos em meio a uma série no livro de Atos chamada A Igreja em Movimento. Então, nós estamos expondo, né, todo o livro de Atos. E hoje a porção que nós vamos meditar é uma porção bem grande das Sagradas Escrituras, e por conta disso vou fazer a leitura dividida em alguns trechos. Nós leremos do capítulo 6, versículo 8, até o final do capítulo 7, mas nós vamos ler alguns trechos e, à medida que a gente for caminhando, nós vamos fazendo algumas reflexões sobre a palavra do Senhor. O pastor Cristiano hoje não está aqui, ele começou na segunda-feira passada o seu período de férias, que na verdade estava atrasado, né, do ano passado, então ele está tirando aí alguns dias de descanso junto com a família, por conta disso não está conosco hoje. Então, Atos 6, a partir do versículo 8, nós faremos a leitura do versículo 8 até o final do capítulo 6, 8 ao 15. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como rosto de anjo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos, Senhor, para poder te louvar, para cultuar. Deus, te agradecemos pela liberdade que temos em fazer isso. E te clamamos, Deus, que o Senhor nos conceda graça ao caminharmos, Deus, por essa porção das Sagradas Escrituras, Deus, onde o primeiro homem teve a sua vida ceifada por professar a fé em Cristo, desafiando as autoridades, Deus, do seu tempo. Então, Deus, que o Senhor nos auxilie, Deus, que a Tua palavra possa falar conosco. Deus, dá-nos clareza, fala a nossa mente, Deus, fala o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, sim. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de, antes de entrar no texto, né, compartilhar um episódio que eu vivi que talvez nos ajude a pensar um pouquinho sobre aquilo que Estevão estava fazendo, sobre o ministério de Estevão. Eu, quando estava, sei lá, com 2 anos de casado, eu e minha esposa fizemos uma viagem. Para a gente foi uma viagem bastante, assim, uma grande surpresa a gente conseguir fazer aquela viagem. A gente estava com apenas 2 anos de casado, ajeitando ainda a casa, mas a gente teve a oportunidade de ir a Fernando de Noronha. E a gente se programou para estar lá algo em torno de 6 dias. Só que no segundo dia de viagem eu comecei a sentir uma dor aqui bem pontual, uma dor forte aqui assim no peito. E eu tenho um histórico familiar que não é muito favorável no que diz respeito a problemas cardíacos. E a minha esposa falou assim: talvez seja legal a gente dar um pulo lá no posto médico da ilha. A ilha tem bastante limitada, né, em termos de assistência médica, pelo menos era à época, aí mais de 15 anos atrás. Então lá nós fomos. Chegando lá,
encontrei um médico que ele disse que era trabalhava num hospital muito respeitado de cardiologia em São Paulo, e ele fez um eletrocardiograma e falou assim para mim: bom, o seu eletro não está dizendo nada aqui que eu possa sugerir um infarto, alguma coisa assim, mas eu recomendo que você vá embora, que você vá para o continente. Aí eu falei assim: bom, eu vim aqui para ficar 6 dias, a gente está no 3º dia, como é que eu vou embora? Eu nem sei quando a gente vai conseguir voltar para cá de novo. Ele falou assim: eu sei que você está, né, enquanto eu estou falando isso, você está pensando se segue a minha sugestão ou não, mas eu te recomendo que você faça isso, que você vá embora. Porque aqui é bastante distante, bastante limitado. Eu já vi episódios em que isso acontece e às vezes só chegam aqui a tempo de levar o corpo embora. Aí eu fui ficando cada vez mais assustado. Eu falei assim: bom, ele é de um hospital bastante respeitado, ele está dizendo para eu poder ir logo, senão vão levar o corpo. E ele não deixou eu sair do hospital lá, do posto de saúde, pediu para minha esposa voltar até a pousada onde nós estávamos para juntar nossas malas. Ele fez contato com a empresa aérea, conseguiu trocar nossa passagem. Eu falei assim, eu comecei a ficar realmente muito preocupado com isso. Quando a gente entrou no avião, o comissário anunciou meu nome, perguntou: senhor Eduardo? Aí eu levantei a mão bastante acanhado, ele falou assim: o senhor quer vir se sentar aqui num dos primeiros bancos? O senhor está se sentindo bem? Eu falei assim: estou, mas eu estava começando a não me sentir mais. Eu falei assim: as coisas, está estranho isso. Enfim, nós voltamos e quando a gente desceu em Recife, a minha esposa, ela não estava acreditando, eu acho que até hoje ela não me perdoou por isso. Aí eu falei assim: não, vamos voltar para o Rio de Janeiro, vou fazer o que aqui em Recife? E nós voltamos para o Rio de Janeiro. Quando a gente chegou no hospital no Rio de Janeiro, a gente foi direto para a emergência no hospital e a médica começou a conversar comigo: bom, há quanto tempo você está sentindo essa dor? Eu falei: bom, já tem uns 2 dias. É uma dor bem pontual aqui e tal. Aí ela faz um movimento com o braço para um lado, para o outro. Ela, ok, me passou um anti-inflamatório e falou assim: você pode ir para casa. Eu falei: como assim? Me diga que eu tenho alguma coisa muito séria para eu ter suspendido essa viagem. Ela: não, você nadou muito e tal, provavelmente você teve alguma distensão muscular, mas é só isso, você não tem, ninguém fica infartando mais de 2 dias. Aí eu parei, muito chateado, voltei para casa e contar para minha esposa que era só tomar um anti-inflamatório. Mas o que acontece? Provavelmente aquele médico, ele realmente era alguém bastante capacitado, muito respeitado, por conta da instituição onde ele trabalhava. Mas, conversando com um outro médico, ele falou assim: rapaz, o que acontece é que algumas pessoas, às vezes, como ele era um cardiologista e está sempre em contato com casos complexos, por vezes a pessoa, devido à especialidade dela, acaba focando muito naquela área. Antigamente a gente ia no dentista e simplesmente você ia no dentista. Hoje não, hoje você vai no endodontista, no protesista, no implantodontista, no periodontista. Se você vai procurar um advogado, é um criminalista, um advogado previdenciário. Então, devido à complexidade da ciência, as pessoas precisaram ir se especializando. Só que é importante que o profissional ele continue mantendo uma certa visão do todo. Ele não pode olhar para uma pessoa e ver só um coração, não pode olhar para a pessoa e perceber só uma faceta a ser colocada no dente, não pode olhar para um caso de direito e achar que pode ser resolvido, enfim, no âmbito previdenciário ou no âmbito tributário, enfim, precisa ter um mínimo, né, de uma visão global da coisa. A gente está entrando num episódio que aconteceu na vida de Estevão. Estevão, se vocês estão lembrados, na mensagem do domingo passado, pastor Cristiano, Estevão foi selecionado, junto com mais alguns homens, para poder servir as mesas, por conta do esquecimento das mulheres dos helenistas, das viúvas dos helenistas. Os judeus de fala grega, que haviam se convertido ao cristianismo, estavam sendo esquecidas. Elas não estavam recebendo a atenção necessária. E Estevão, junto com mais 6 homens, também dentre os helenistas, tinha sido selecionado para assistir essas pessoas. Só que quando a gente chega nesse episódio em que nós acabamos de ler, nós percebemos que Estevão, apesar de ter sido separado para poder prestar assistência social àquelas pessoas, ele é identificado como alguém cheio de fé,
cheio de poder, que fazia sinais e prodígios em meio ao povo, e ele estava ali debatendo com as pessoas da sinagoga, daqueles que eram chamados de libertos, sirineus e alexandrinos. Então, alguns comentaristas dizem que essa sinagoga provavelmente era composta por homens de cultura grega e que também professavam a sua fé de acordo com a fé judaica, mas de fala grega, de origem grega. Então, Estevão era um homem que estava atuando além da sua especialidade. Ele estava atuando para além da sua especialidade. Ele tinha sido designado para servir as mesas. Era alguém meio intrometido, estava fazendo coisa que ele não tinha sido designado para fazer. É importante nós pensarmos sobre isso, porque, por vezes, a gente pode olhar para a igreja, olhar para o nosso ministério, e, por mais estranho que isso possa parecer, existem pessoas que, às vezes, por fazerem a pregação do evangelho, ocuparem o púlpito, entenderem que só esse é o ofício importante na igreja. Existem pessoas que, por estarem no ministério de louvor, pensam que a igreja se resume ao ministério de louvor. Então, cada segmento a gente acaba sendo inclinado a pensar, por nos devotarmos muito àquilo, por nos dedicarmos muito àquilo, perdermos a nossa capacidade de olhar que o nosso trabalho é anunciar o evangelho e comunicar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não creem. Então, Estevão tem muito a nos ensinar nessa noite. Ele era alguém que demonstrava um conhecimento significativo acerca de toda a história do povo judeu. E ele aprendeu a olhar em retrospectiva tudo quanto tinha acontecido no Antigo Testamento e entender como aquilo se aplicava de forma muito cirúrgica ao ministério de Jesus Cristo. E era isso que Estevão estava fazendo. Então ele passou a ser acusado de falar contra a lei, contra Deus e de blasfemar contra Moisés. E quando aqueles homens, eles começam a acusar Estevão de fazer isso, é algo muito sério. Porque ser acusado de blasfemar contra a lei e contra Moisés significa você colocar alguém vulnerável a ser condenado à pena de morte. Não era que simplesmente as pessoas ficariam chateadas com Estevão, que chamariam a atenção de Estevão. A acusação, no momento em que ela é levantada, no momento em que eles dizem que Estevão estava blasfemando contra a lei, contra Moisés, contra Deus, eles estão colocando Estevão vulnerável a ser condenado à pena de morte. Então, tratava-se de uma acusação muito séria. Quando a gente olha para Levítico, no capítulo 24, versículo 16, fala isso com muita exatidão. Só que as pessoas olham para Estevão e percebem que elas não têm como suplantar a forma como Estevão apresentava, de forma coerente, lógica, e mais do que isso, com muito poder e autoridade, a exposição das Sagradas Escrituras. E dizem que quando levaram Estevão até o Sinédrio, as pessoas olhavam para Estevão e o seu rosto era semelhante a um rosto de anjo. Quando a gente lê esse texto, a gente se lembra de Moisés, quando desceu para falar ao povo e seu rosto resplandecia, a gente lembra de Jesus. Então, a presença de Deus na vida de Estevão era algo tão marcante que as pessoas percebiam que existia algo diferente nele. Ao olharem para o rosto de Estevão, percebiam que existia uma presença que eles não conseguiam identificar exatamente o que era, mas que era algo sobrenatural. Um homem sozinho que debatia com religiosos versados na lei e que não tinham como apresentar contra-argumentos para aquilo que Estevão falava. E por isso precisaram fazer o mesmo subterfúgio, a mesma estratégia que aplicaram com Jesus Cristo. Começaram a trazer testemunhas falsas para que pudessem acusá-lo. E num determinado momento as pessoas olham para Estevão e resolvem arguí-lo. Bom, isso é assim? Vamos voltar ao texto. Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 8.
Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência. E embora Abraão não tivesse filhos, Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Então Deus manifestou-se a Abraão em Ur, uma região que hoje é sul do Iraque. E lá ele fez promessas. Então, nessa narrativa que Estevão empreende, ele começa a desconstruir algumas coisas que eram muito preciosas para o judeu daquele tempo. Jerusalém, a cidade santa, o templo, os rituais, todos que eram praticados. Então, Estevão, ele começa a falar para aqueles homens: bom, Deus, ele apareceu a Abraão, não aqui em Jerusalém, Deus apareceu a Abraão lá em Ur. E lá ele se manifestou a Abraão. E quando Deus falou com Abraão lá, ele fez promessas a Abraão. Disse que lhe daria uma terra, que lhe daria descendência. E Abraão de lá saiu e peregrinou. Parou em Harã e só depois veio para cá, na terra que hoje vocês habitam. E à medida que Estevão vai apresentando essas narrativas, é importante nós extrairmos princípios e procurarmos entender de que forma isso se aplica à nossa própria vida. Quando ele diz que Deus faz uma aliança com Abraão, isso precedeu a circuncisão. Foi antes que houvesse circuncisão, antes que houvesse uma marca para a aliança, para o pacto que Deus havia estabelecido com o seu povo. Então, Deus já se revela como um Deus pactual, um Deus de aliança, antes que houvesse circuncisão. Deus é um Deus pactual, que ama pactualmente. E ele cumpre as suas promessas, porque ainda que nós olhemos para toda a narrativa que ele apresentou a Abraão, e que ele apresentou acerca de Abraão, e ele mostra que, apesar das promessas de possuir terra e possuir uma grande descendência, Deus não permitiu que Abraão visse toda essa possessão territorial. E essa grande descendência que Abraão esperava ter, ele viu resumida a Isaque. Só que Abraão, por fé, ele se apropriou dessa promessa. Por fé, Abraão saiu da terra onde ele estava. Por fé, Abraão deixou os seus parentes. Por fé, Abraão peregrinou por uma terra que ninguém conhecia, que ele não conhecia ninguém. Então, quando nós olhamos para a descrição que Estevão faz acerca daquilo que Deus tinha feito através da vida de Abraão, Estevão está comunicando que Deus ele está formando um povo que será um povo peregrino. E esse povo vai passar por uma terra e lá esse povo vai sofrer. Lá o povo passaria por perseguição, por tortura. Aquele povo seria escravizado, estaria debaixo do jugo de um senhor. Mas haveria um dia em que aquele povo seria conduzido até a terra prometida, a terra a qual eles receberiam definitivamente como o cumprimento da promessa.
Então, quando a gente começa a olhar para essa narrativa, a gente precisa entender que Estevão está começando a mexer com alguns valores que aqueles religiosos tinham. E valores que podem ser propriamente aplicados à igreja dos nossos dias. Porque quando nós olhamos para essa descrição, nós precisamos entender que a igreja também peregrina por um mundo no qual nós permanecemos debaixo do jugo do pecado, debaixo de uma escravidão, mas temos a promessa de que essa liberdade já foi comprada e de que nós adentraremos uma terra em que nós experimentaremos liberdade definitiva. Só que tudo isso era muito chocante para aquele povo que priorizava, que valorizava tanto Jerusalém, valorizava tanto o templo. Só que Estevão está ampliando essa cosmovisão. Estevão está mostrando que o povo deve ampliar o seu horizonte e olhar para uma terra muito mais bela, muito mais perfeita do que a Jerusalém. Trata-se da promessa de ocupar uma pátria onde a traça nem a ferrugem corroem, onde esse leão chamado morte, que devora a todos da nossa espécie, vai ter os seus dentes arrancados e nós jamais precisaremos nos separar daqueles que nós amamos. Então, Estevão está começando a construir uma nova interpretação, uma nova forma de olhar para o Antigo Testamento e de perceber tudo quanto havia sido prometido, tudo quanto havia sido dito por aqueles profetas, tinha uma aplicação muito maior do que os religiosos daquele tempo poderiam compreender. O quanto aquelas verdades apontam para o ministério de Jesus Cristo. Só que Estevão, ele começa a mostrar como o homem trata aqueles que Deus envia como instrumentos em suas mãos para cuidar do seu povo, para libertar o seu povo, para preservá-los em vida. E Estevão, de forma muito sábia, ele começa a pensar alguns personagens da história de Israel. Vamos acompanhar no versículo 9. Eu peço que os irmãos ouçam com fé toda essa narrativa, porque trata-se de porções grandes das Sagradas Escrituras, mas, como eu falei, trata-se do texto que marca a história do cristianismo. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. E depois dele foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Então, Estevão, ele faz um pequeno relato do que tinha acontecido na história de José. Se você está familiarizado com as Sagradas Escrituras, você vai lembrar que José, no Egito, filho de Jacó, ele era um dos filhos mais novos, dos mais jovens. E ele começou a falar para os seus irmãos acerca de sonhos que Deus havia lhe dado. E nesses sonhos ficava implícita a ideia de que toda a sua família seria liderada por ele. E num sonho, ele falou isso para os seus irmãos, no outro sonho, ele contou isso para os seus pais, só que isso fez com que os seus irmãos o odiassem bastante, porque para eles não fazia sentido. Numa cultura em que a primogenitura era tão valorizada, como um dos mais jovens vem dizer para a nossa família que ele vai dominar sobre nós.
Calem a boca desse maldito sonhador que diz que por meio de uma pessoa todos nós seremos governados, que por meio de uma pessoa todos nós seremos conservados em vida, que por meio de uma pessoa todos nós seremos salvos e conduzidos. Vamos silenciar esse maldito sonhador, esse José, quem ele pensa que é? Então eles armam uma trama, jogam seu irmão num poço, pegam sua capa, sujam de sangue. E um dos irmãos tem uma ideia brilhante. Seu irmão chamado Judá. Bom, se nós matarmos José, que benefício nós teremos com isso? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo como escravo. Então, Judá sugere isso, e seus irmãos acatam a ideia, vendem José pelo preço de 20 moedas de prata, e José é levado para o Egito, mas lá Deus era com ele. E Deus faz com que, após muitos desafios, muita dificuldade, ele seja levantado a vice-governador do Egito, estando tão somente abaixo de Faraó. E por meio de José, toda a sua linhagem foi preservada por conta da fome que assolou aquela região. E quando nós olhamos para a história de José e a forma como Judá, seu irmão, sugere a sua venda como escravo, pelo preço de um escravo, Judá, cujo o nome tem a mesma raiz de Judas, que é a versão grega do nome Judá. Então a gente percebe que Estevão ele começa a delinear coisas interessantes. Ele começa a mostrar que existiu um homem que foi traído por seus irmãos, vendido por preço de um escravo. Mas por meio dele, toda uma linhagem foi conservada em vida. Toda uma linhagem foi preservada. A linhagem através da qual viria o Salvador do mundo. E quando nós olhamos para isso, a gente percebe que os homens não estavam muito afeitos à ideia de receber um como sendo o seu Salvador, como sendo aquele pelo qual a vida seria preservada. Então eles traem, eles vendem pelo preço de um escravo. Eles procuram uma maneira de obter ganho através disso. Olhar para Jesus e entender que nele talvez seja uma forma de extrair alguma vantagem. Foi isso que fez Judas. É isso que existem pessoas que continuam fazendo. Olhando para Jesus Cristo, entendendo que talvez por meio dele seja um bom caminho para poder extrair vantagem, obter lucro. Extrair qualquer coisa de bom que não seja viver submisso a esse sonhador que acredita que por meio de um só, todo um povo pode ser salvo. Só que Estevão não para por aí, Estevão continua. E ele nos apresenta um outro personagem. Ele apresenta o ministério de Moisés. No versículo 17. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam.
No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia ao seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como você fez com o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha, agora vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador e com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e entregou a adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Então, Estevão agora passa a nos apresentar a vida de Moisés e mostra de que forma Deus usou um bebê cuja vida era improvável e que depois foi chamado para sair de dentro de um palácio e resgatar um povo escravo. Só que Moisés, quando se apresentou ao povo de Israel, que na época ainda não era Israel, se apresentou aos hebreus, ele não olhava simplesmente como sendo uma raça, como sendo uma gente, como sendo um povo, mas Moisés já os identificava como irmãos. E por isso Moisés não pôde ver aquela aflição, não pôde ver aquele povo sofrendo, sendo afligido pela mão de um egípcio. E por conta disso, ele matou o opressor. Só que é interessante a forma que o hebreu reage quando Moisés tenta entrar como conciliador. Ele pergunta: quem te constituiu como chefe e juiz sobre nós? Só que quando Estevão ele mostra o diálogo de Moisés e Deus, quando a sarça está se consumindo, quando a sarça queima e não se consome, Estevão faz questão de ressaltar: a esse que eles rejeitaram, Deus o constituiu como chefe e juiz. Deus o usou para retirar o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, operando sinais e prodígios. Esses que foram rebeldes em relação ao ministério de Moisés, eles tiveram que reconhecer que Deus o havia enviado para poder retirá-lo do meio do povo. Retirá-lo do meio do Egito.
Só que mesmo após eles terem visto tudo quanto Deus havia feito por meio de Moisés, pelo Mar Vermelho, durante o deserto, bastou que Moisés se ausentasse por um longo tempo para receber de Deus a lei, que o povo rapidamente se virou à idolatria e falou: bom, esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que dele aconteceu. Faça para a gente o bezerro, esse será o nosso Deus. Quando nós olhamos para isso, olhamos para a forma como Moisés foi utilizado como um instrumento de Deus para quebrar o jugo da escravidão imposta pelo Egito e retirar o povo com a mão forte, atravessando pelo deserto, a gente percebe o quanto isso tipifica o ministério de Jesus Cristo, o quanto isso mostra a forma como Jesus Cristo retirou o seu povo debaixo do império de escravidão, debaixo das mãos do jugo de um senhor, e está o conduzindo em direção a uma determinada terra. Só que quando Moisés demorou um pouco para voltar, o povo disse: faça um bezerro para nós. Esse será o nosso Deus, a esse nós adoraremos. Existem pessoas que acham que a volta de Jesus Cristo é uma falácia, que aquele que morreu, ressuscitou e teve a sua ressurreição testemunhada por centenas de pessoas. Existem aqueles que acham que a volta de Jesus Cristo está sendo demorada demais, acham que tudo isso é uma grande história, que isso não vai acontecer. E responde com rejeição e rebeldia. Com José responderam como uma traição, com Moisés responderam com forma rebelde, não o reconhecendo como chefe e juiz. Só que Estevão diz: a esse Deus o constituiu como chefe e juiz sobre todos. Então, Estevão, de forma muito sábia, ele começa a pensar personagens do Antigo Testamento e vai demonstrando como esses personagens, eles vão mostrando de forma muito didática o que era o ministério de Jesus Cristo. De que forma Jesus Cristo havia sido separado por Deus para poder conduzir o seu povo. Só que quando a gente olha para a rebeldia, para a forma como aqueles homens não reconheciam a mão de Jesus Cristo, Estevão está quase desenhando para eles que tratava-se do mesmo comportamento que os religiosos daquele tempo estavam demonstrando. Seja por meio de traição, seja por meio de um coração rebelde, eles estavam se negando a reconhecer aquele que havia sido enviado pelo próprio Deus para libertar o seu povo. E quando nós olhamos para o exemplo de José, para o exemplo de Moisés, nós precisamos atentar para o nosso próprio coração e tentar discernir de que forma o meu coração tem se portado tal como o coração desses homens, desses religiosos. E momentos em que Jesus Cristo fala para os religiosos do seu tempo devem ser momentos de especial atenção por todos nós que estamos aqui frequentando uma igreja. Porque são momentos em que Jesus Cristo fala para pessoas que estão familiarizadas com as Sagradas Escrituras no seu tempo. Então são momentos que provavelmente se aplicariam à minha e à sua vida. Só que Estevão, ele, após mostrar para aqueles homens que Deus não estava confinado a Jerusalém, uma vez que ele se apresentou a Abraão lá em Ur, e lá fez promessas, lá estabeleceu uma aliança, e de lá tirou Abraão. Então, Estevão está dizendo que a geografia de Deus não está restrita a Jerusalém. Estevão também está mostrando que existe uma grande tendência no coração humano de
ser rebelde e trair e rejeitar aqueles que foram enviados por Deus como um libertador, como aquele que vai conduzir o seu povo. E ele pinça José e pinça Moisés como exemplos para poder deixar isso muito claro para os religiosos do seu tempo. Só que uma das acusações também, ele está falando contra o lugar santo, ele está falando contra o templo. Obviamente, eles estavam mentindo, eles estavam usando testemunhas falsas para fazer isso. Só que Estevão, ele está disposto a ressignificar a relação que eles tinham com o templo, a mostrar que o templo, em vários aspectos, era uma sombra do Messias que viria. Atos, capítulo 7, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Então, Estevão está colocando toda a veneração que o judeu daqueles dias possuía em relação ao templo diante daquilo que os próprios profetas falaram. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, se o religioso daquele tempo, ele ficava admirando a construção, como os apóstolos falaram para Jesus Cristo, olha que belas pedras, que maravilha de construção. Se o religioso daquele tempo olhava para o templo e entendia que aquilo ali era um pedaço do céu em Jerusalém, Estevão está ampliando esse horizonte, dizendo, ouçam o que o profeta falou. O céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Estevão está tornando o templo muito maior do que aqueles homens pensavam ser. Porque a religiosidade do judeu daquele tempo estava muito confinada ao templo, aos rituais do templo. E é necessário que a gente se pergunte, será que isso se aplica a mim? Será que quando eu chego no templo, é o lugar onde meu coração fica mais dócil? Onde eu sou mais amoroso? Será que o templo é o lugar onde eu sou mais solícito? Onde eu demonstro mais empatia, mais compaixão? Será que o templo é o lugar onde eu procuro travar conversas santas e dialogar com pessoas, procurando encorajá-las, procurando edificá-las, procurando citar versículos bíblicos? Mas, a partir do momento em que eu saio do templo, o meu testemunho passa a ser diferente, a forma como eu lido com o outro passa a ser diferente. Será que a religiosidade do judeu daqueles dias, será que ela guarda vínculo com a forma como nós nos relacionamos com Deus? É importante que nós pensemos sobre isso, porque, obviamente, nós entendemos que congregarmos de forma comunitária, termos um local de culto, um local onde nós temos o nosso coração exposto regularmente à pregação da palavra do Senhor, um local onde nós podemos viver toda a mutualidade do Evangelho, o consolarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Tudo isso é importante para a nossa vida comunitária. Mas é preciso fazer uma pergunta para o nosso próprio coração. Será que a forma como eu me relaciono com Deus, ela está confinada no templo? Ou será que aquilo que eu vivo
a partir do momento em que eu entro, é a mesma maneira que eu vivo quando eu levanto na segunda-feira de manhã para ir para o trabalho? Será que é a mesma maneira que eu me relaciono com minha esposa, ou que eu me relaciono com meu esposo, que eu trato os meus filhos, que eu trato o meu vizinho? Será que é a mesma maneira com a qual eu lido com meu colega de escola? Quando Estevão, ele diz, o céu é o trono e a terra é o estrado dos meus pés, ele está dizendo que o mundo é a catedral de Deus. Deus, ele preenche toda a existência. Então, quando nós abrimos os nossos olhos na nossa cama, é importante que nós lembremos que nós abrimos os olhos diante de Deus. Quando nós tomamos o nosso café da manhã, quando nós nos relacionamos com os nossos familiares, nós fazemos isso diante de Deus. Quando nós vamos para o nosso trabalho, nós trabalhamos, e é importante que nós trabalhamos, sim, mas devemos fazer isso para a glória de Deus. É importante que nós exerçamos a nossa vocação, aquilo para que nós fomos chamados para fazer, para a glória de Deus. É importante que nós lembremos que quando a gente cria filhos, nós os criamos para a glória de Deus. É importante que nós lembremos que quando nós nos casamos, nós estamos casados para a glória de Deus. Pensar sobre isso faz com que nós entendamos que o templo é importante, tem o seu papel, cumpre suas funções, mas é importante que nós entendamos que o mundo pertence ao Senhor. E é no mundo que nós devemos testemunhar dele. E é isso que Estevão está falando para aqueles homens e está falando para a gente nessa noite. É o princípio que nós podemos extrair para nossas vidas nessa noite. Só que aqueles homens não acham isso muito legal. No versículo 51, Estevão se vira para aqueles homens e começa a dizer: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Então, quando a gente vê a reação desses homens, começa a fazer sentido, começa a ser coerente com aquilo que a gente vê no comportamento dos irmãos de José no Egito, com aquilo que a gente vê no comportamento dos hebreus nos dias de Moisés. Começa a ser coerente com aquilo que a gente vê em Caim, quando mata Abel. Começa a ser coerente com o que a gente vê com a morte de João Batista. A gente começa a perceber que existe uma verdadeira inimizade entre essa descendência da serpente e a descendência da salvação. Quando a palavra da vida, ela não traz os mortos à vida, os mortos tentarão silenciar o emissor da palavra. Quando a palavra não traz mortos à vida, os mortos tentarão silenciar o emissor da palavra.
Como eu falei, trata-se de um relato muito importante na história da igreja, porque aquilo que foi experimentado por Estevão foi vivenciado por muitos outros cristãos que vieram depois dele. Quando a gente olha em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 35, diz que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, pessoas que preferiram agarrar-se à mensagem do Evangelho e continuar anunciando essa mesma mensagem ao amarem a sua própria vida. Quando a gente olha para coisas como essa, nosso coração fica doído ao imaginarmos pessoas tão excelentes, amando pecadores e anunciando o ministério da salvação, e por conta disso serem torturadas, serem encerradas ao meio, por vezes terem que observar os seus familiares sendo mortos diante dos seus olhos e depois serem assassinados. Isso continua acontecendo com missionários em lugares onde o evangelho não pode ser pregado livremente. O autor de Hebreus diz: pessoas dos quais o mundo não era digno. O pastor Emílio Garófalo, ao pregar sobre esse texto, ele faz uma citação de R.C. Sproul, porque quando nós vivenciamos situações como essas, nós ouvimos relatos como esse, nós ficamos nos perguntando: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas que nós não desejaríamos nem mesmo para os nossos inimigos acabam alcançando pessoas que são amáveis, que são adoráveis? Porque esse tipo de coisa, apesar de acontecer regularmente no Oriente Médio, na África, não ganha muita publicidade, não ganha muito espaço na mídia, mas continua acontecendo. E a gente se pergunta: por que acontece assim? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, o Sproul diz que isso aconteceu uma única vez, coisa ruim acontecer com pessoa boa. E essa pessoa foi voluntária para fazer isso. Fez isso voluntariamente. Obviamente, Sproul está dizendo que o ápice de uma pessoa boa, de uma pessoa perfeitamente boa, infinitamente boa, esse episódio só aconteceu uma vez, que foi com Jesus Cristo. Porque todos nós somos corresponsáveis pelo mal que habita o mundo. Nós inauguramos o caminho do pecado no mundo. Mas essa única pessoa boa, ela voluntariamente permitiu que o mal fosse feito com ela, para que chegasse o dia em que nós não experimentássemos o mal nunca mais. Para que nós pudéssemos entrar num reino em que nós jamais precisaríamos nos deparar com a maldade. E ele fez isso de forma voluntária, por amor a mim e a você. Eu creio que quando nós olhamos para esse texto, apesar de ser desafiador nós meditarmos um texto tão grande, eu creio que faz sentido investirmos tempo em analisar versículo por versículo, não de forma exaustiva, mas pelo menos de forma panorâmica, aquilo que Estevão apresentou para os religiosos daquele tempo, porque o pecado que habita em nós, por vezes, pode nos levar a agir tal como aqueles homens, traindo Jesus, tendo um coração rebelde a Cristo.
amando viver uma religiosidade confinada no tempo, mas que a gente lembre que o caminho para fugir dessa grande cilada é nós olharmos para aquele que foi o único verdadeiramente bom, que voluntariamente se entregou em nosso lugar. E que, em fazendo isso, inaugurou um caminho de salvação para mim e para você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Gostaria de convidá-los a orar por isso. Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, pela vida de Estevão, que com ousadia não temeu pela própria vida, antes, Deus, anunciou o Evangelho, proclamou as boas novas da salvação, e mesmo diante do risco de ser martirizado, os olhos dele estavam fixos, Deus, fixos naquele que é o autor da vida. Então ele sabia que, ainda que a vida lhe fosse arrancada, ele servia àquele que tem poder para dá-la de volta e dá-la definitivamente. Deus amado, muitos outros homens e mulheres que experimentaram e continuam experimentando isso. Deus, são inspiração, encorajamento, Deus, para a igreja. Que o Senhor nos conduza, Deus, a trilhar um caminho que seja fiel ao Senhor, que nós possamos testemunhar do Senhor, Deus, apesar dos desafios que o nosso tempo nos apresenta. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém.